Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar os nossos estudos de Eu Via Satanás Cair como um Relâmpago, um excelente e marcante livro do pensador francês René Girard. E nós vamos iniciar hoje um capítulo bem importante, que é o capítulo 10, da página 177, que chama Singularidade dos Evangelhos. E aí, nesse capítulo, o Girard está avançando ali no seu argumento sobre a diferença, entre os mitos e o texto bíblico. Então, ele começa esse capítulo dizendo o seguinte: façamos um resumo do que precede. Nos mitos, o contágio irresistível convence as comunidades unânimes de que suas vítimas são inicialmente culpadas e depois divinas. Então a gente tem no funcionamento dos mitos e das narrativas de origem, dos mitos das sociedades arcaicas ainda sem estado formalizado, sociedades não, comunidades, a gente tem essa exasperação da violência contra uma pessoa inocente que depois é divinizada. O divino enraiza-se na unanimidade enganosa da perseguição. Então a raiz ali desse divino é essa perseguição equivocada contra uma única vítima, de um grupo contra uma única vítima. Na Bíblia, a confusão do vitimário e do divino dá lugar a uma separação absoluta. A religião judaica, repito, desdiviniza as vítimas e desvitimiza o divino. O monoteísmo é ao mesmo tempo causa e consequência dessa revolução. Nos evangelhos, ao contrário, encontramos não somente os dois primeiros momentos de ciclo mimético, mas o terceiro, aquele que a Bíblia hebraica rejeitara espetacularmente, a divindade da vítima coletiva. As semelhanças entre o cristianismo e os mitos são perfeitas demais para não despertar a suspeita de uma recaída no mito. Então aqui ele está falando, existem muitas semelhanças, o Girard tem esse método de encontrar semelhanças também, então existem muitas semelhanças entre os mitos e os textos bíblicos, porque nos dois existe essa representação do ciclo mimético, mas também existem aí diferenças na abordagem desse fenômeno. Jesus é uma vítima coletiva e os cristãos veem nele o próprio Deus. Então aí é diferente, Como acreditar que sua divindade tem uma causa diferente daquelas das divindades míticas? Desde o começo da humanidade, parece que todos os deuses enraizavam-se no mecanismo vitimário. O judaísmo venceu essa hidra de 1000 cabeças. Aquilo que constitui a originalidade da Bíblia hebraica em relação aos mitos parece anulado pela divindade de Jesus. Vai ficar mais claro, gente, aos poucos. Longe de arranjar as coisas, a vontade cristã de fidelidade ao Deus único complica as coisas ainda mais, para conciliar a divindade de Yahvé bíblico com a de Jesus e a do Espírito Santo, ao qual o Evangelho de João atribui explicitamente um papel no processo redentor. A teologia dos grandes concílios ecumênicos elaborou a concepção trinitária do Deus único. Para o judaísmo, essa concepção parece um retorno mascarado ao politeísmo. Definindo-se como monoteístas estritos, os muçulmanos também não dão a entender que os cristãos, a seu ver, são monoteístas, no mínimo relaxados. O mesmo ocorre em relação a todos os que observam o cristianismo de fora. Então aqui ele está observando que essa questão de Jesus ser Deus, ela não é muito bem compreendida. O mesmo ocorre em relação a todos os que observam o cristianismo de fora. A religião que proclama a divindade de Jesus Cristo dá a quem a observa numa perspectiva filosófica, científica e mesmo religiosa a impressão de não passar de um mito modificado, talvez pelas diversas influências, mas não essencialmente diferente dos velhos mitos de morte e ressurreição.
A desconfiança que o dogma cristão sempre inspirou ao judaísmo e ao islã começa a ser compartilhada atualmente por muitos cristãos. Então, tanto judeus quanto muçulmanos e alguns cristãos não estão entendendo essa questão de Jesus ser Deus, né? A cruz parece-lhes muito estranha e anacrônica para ser levada a sério. Como pensar que um jovem judeu morto há aproximadamente 2000 anos num tipo de suplício, há muito tempo abolido, poderia ser a encarnação do Onipotente? Um processo de descristianização está ocorrendo há séculos no mundo ocidental e não para de acelerar. Aqui eu lembrei, né, das igrejas que a gente vê, né, em Amsterdã, em alguns outros países, que estão sendo transformadas em bibliotecas públicas, né? Para quem é cristão, é um pouco chocante, né, você ver as igrejas tão lindas assim, cheias de mesas, de livros, né, assim, desacralizadas, né, de funcionarem ali como um templo, né? É bem estranho, né? Não são mais os indivíduos isolados que a partir de agora abandonam suas igrejas. São igrejas inteiras conduzidas pelo clero que passam com armas e bagagens para o campo do pluralismo, ou seja, de um relativismo que se considera mais cristão que o apego ao dogma, porque mais gentil, mais tolerante para com as religiões não cristãs. Portanto, numa perspectiva monoteísta estrita, o cristianismo dá a impressão de recair na mitologia, né? Uma vez mais, nele o vitimário e o divino se encontram. Em contrapartida, em nossa perspectiva antropológica, constatamos que os evangelhos mantêm a conquista essencial da Bíblia. A relação entre vítimas e perseguidores não lembra em nada a dos mitos. É a relação bíblica que prevalece, a que acabamos de descobrir na história de José. Assim como na Bíblia, os evangelhos reabilitam as vítimas coletivas e denunciam seus perseguidores. Vou pegar até uma caneta aqui e vou grifar essa parte aqui. Os evangelhos reabilitam as vítimas coletivas e denunciam seus perseguidores. Então, qual que é a diferença fundamental aqui? Nos evangelhos, a vítima é inocente e os perseguidores tiveram uma atitude exasperada de violência, né, de se juntarem nesse grupo contra uma pessoa que foi linchada, expulsa, sacrificada. Isso é errado, né? Isso não é justo, né? E essa vítima não tem culpa de ter sofrido essa exasperação mimética, né? Jesus é inocente. E os culpados são aqueles que irão crucificá-lo. João Batista é inocente. Aí vou grifar. E os culpados são os que o decapitaram. Entre a Bíblia judaica e a escritura judaico-cristã, a continuidade é real, substancial. É sobre essa continuidade que se funda a recusa de seguir Marcião, que queria separar os evangelhos da Bíblia hebraica. A tese ortodoxa faz dos dois testamentos uma única e mesma revelação. Então aqui de novo ele está encontrando semelhanças, né, entre os evangelhos e a Bíblia hebraica. Como vimos, as divinizações míticas são muito bem explicadas pela operação do ciclo mimético. Elas se baseiam na capacidade das vítimas de polarizar a violência, de fornecer aos conflitos pequenas soluções que os absorve e acalma. Se a transferência que demoniza a vítima é muito poderosa, a reconciliação é tão súbita e perfeita que parece miraculosa, suscitando uma segunda transferência que se superpõe à primeira, a transferência da divinização mitológica. Então, o que ele está explicando, né, que quando, no contexto mítico, uma pessoa é linchada, sacrificada, expulsa, existe ali um efeito de retorno da ordem social. E essa vítima, depois, ela passa por uma segunda transfiguração, ela é divinizada, né? Por trás da divindade do Cristo não existe demonização prévia. Isso é importante, né? Agora ele está realmente estabelecendo diferenças bem pontuais, bem explicadinhas, né?
os cristãos não enxergam qualquer culpa em Jesus. Afinal, o que Jesus fez, né? Ele foi lá, curava as pessoas, né? Multiplicava os pães, né? Orientava as pessoas para uma atitude não violenta, evitava que uma mulher adúltera fosse apedrejada. Nada disso é passível de uma acusação que leve a pessoa a ser torturada e morta, né? Portanto, sua divindade, a divindade de Jesus Cristo, não pode se basear no mesmo processo que as divinizações míticas. Então, em primeiro lugar, o mito e o texto bíblico são diferentes porque Jesus Cristo não foi demonizado, como acontecem com as vítimas das sociedades arcaicas. Contrariamente ao que se passa nos mitos, aliás, não é uma multidão unânime dos perseguidores que se vê em Jesus, o Filho de Deus e o próprio Deus, mas uma minoria contestadora, um pequeno grupo de dissidentes que se destaca da comunidade e destrói sua unanimidade. Então aqui ele vai falar que, diferente dos mitos em que tinha uma multidão assim, né, exasperada por violência, na Bíblia não eram todas as pessoas que eram a favor da crucificação de Jesus. Existiu uma minoria dissidente ali. É a comunidade das primeiras testemunhas da ressurreição, os apóstolos e os homens e mulheres que viviam ao redor de Jesus Cristo. Essa minoria contestadora não possui qualquer equivalente nos mitos. Não existia isso nos mitos, né? Um pequeno grupo que falasse assim, não, o mendigo de Éfeso não deve morrer, né? Nunca se viu em torno de divinizações míticas a comunidade cindir-se em dois grupos desiguais, dos quais apenas o menor proclamaria a divindade do Deus. A estrutura da revelação cristã é única. Não somente os evangelhos são reveladores no sentido dos grandes relatos bíblicos, mas é evidente que eles vão ainda muito mais longe na mesma revelação da ilusão mítica. Isso pode ser verificado em muitos níveis. Então agora ele vai explicar, né, como que acontece essa percepção do ciclo mimético no texto bíblico. O mimetismo violento, que os mitos não revelam de forma alguma, é demonstrado na história de José e em outros textos da Bíblia, nos quais é descrito por uma palavra quando acusam os irmãos de José de ciúmes, por exemplo. Os evangelhos acrescentam a essa palavra os longos desenvolvimentos que mencionei nos primeiros capítulos. A palavra escândalo, como vimos, teoriza pela primeira vez o conflito mimético e suas consequências. O personagem de Satanás, ou o diabo, é ainda mais revelador. Ele teoriza não somente sobre tudo o que o escândalo teoriza, mas também a potência geradora do mimetismo conflituoso em relação com o religioso mítico. Em nenhuma parte do mundo existe uma descrição do todos contra um mimético e de seus efeitos tão completa quanto nos evangelhos. Isso ainda por outra razão. Os evangelhos contêm indicações únicas sobre o que torna possível tal revelação. E agora ele vai avançando no argumento dele. Para que um mecanismo vitimário possa ser descrito de modo exato, verídico, é preciso que ele tenha acesso, ou quase, à unanimidade. É isso claramente que temos de início nos relatos da paixão, devido às fraquezas dos discípulos. Em seguida, é preciso que se produza uma ruptura dessa unanimidade, suficiente pequena para não destruir o efeito mítico, mas de qualquer maneira capaz de garantir a revelação ulterior e sua divulgação por todo o universo. É também o que temos no caso da crucificação. É preciso que essas exigências sejam satisfeitas também no caso do Antigo Testamento, nos relatos que revelam o mecanismo de unanimidade violenta. Mas os textos não contêm informações precisas a esse respeito. Temos que nos contentar especialmente com especulações sobre a noção de remanescente fiel, que deve designar as minorias reveladoras correspondentes aos grupos dos apóstolos nos evangelhos. Então aqui ele está pensando que no Antigo Testamento também deveriam haver esses pequenos grupos, mas que isso não foi muito explicitado, né? Os relatos evangélicos são os únicos textos em que a ruptura da unanimidade, dessa unanimidade violenta, ou seja,
Nos relatos evangélicos tem um pequeno grupo dissidente que acredita na inocência da vítima, né? Que são os apóstolos e as mulheres e os homens que conviveram com Jesus. Os relatos evangélicos são os únicos textos em que a ruptura da unanimidade é produzida, de algum modo, sob nossos olhos. Essa ruptura faz parte do dado revelado. Ela é ainda mais surpreendente pelo fato de intervir, repito uma vez mais, após as fraquezas dos discípulos, após a demonstração explosiva da extrema potência do mimetismo violento mesmo sobre os apóstolos, apesar dos ensinamentos que Jesus lhes dispensara. Os 4 relatos da paixão fazem-nos ver os efeitos do arrebatamento mimético não somente sobre a multidão e sobre as autoridades judaicas e romanas, mas sobre os 2 infelizes crucificados com Jesus e sobre os próprios discípulos, ou seja, sobre as testemunhas, todas as testemunhas, sem exceção. Apenas algumas mulheres não foram tocadas, mas seu testemunho não tem qualquer peso. Assim, os evangelhos revelam a verdade plena, inteira sobre a gênese dos mitos, sobre o poder de ilusão dos arrebatamentos miméticos, sobre tudo que os mitos necessariamente não revelam, pois estão sempre dominados pelo engano. Foi por essa razão que comecei este livro, pela exposição das noções retiradas dos evangelhos, a imitação do Cristo, a teoria do escândalo e a teoria de Satanás. Somente aí eu conseguiria encontrar o que necessitava para mostrar que a noção evangélica de revelação, longe de ser uma ilusão ou um engodo, corresponde a uma formidável realidade antropológica. O mais importante, então assim, ele vai explicando, né, o argumento dele, como é que ele construiu o argumento dele, falando sobre a imitação do Cristo, a teoria do escândalo e a teoria de Satanás, né, revelando que existe uma consciência do ciclo mimético no texto bíblico. O mais surpreendente é que a ressurreição e a divinização de Jesus pelos cristãos equivale com muita exatidão no plano estrutural às divinizações místicas, cuja falsidade ela revela, longe de suscitar uma transfiguração, uma desfiguração, uma falsificação, uma ocultação dos processos miméticos. A ressurreição do Cristo traz à luz da verdade tudo que permanecia desde sempre dissimulado aos homens. Somente ela, a ressurreição do Cristo, revela até o fim as coisas ocultas desde a fundação do mundo, inseparáveis do segredo de Satanás, nunca desvelado desde a origem da cultura humana, o assassinato fundador e a gênese da cultura humana. Somente a revelação evangélica permitiu-nos chegar a uma interpretação coerente dos sistemas míticos rituais e da cultura humana em seu conjunto. Ou seja, ele fala aqui, né, que existe uma riqueza antropológica no texto bíblico, porque como a paixão de Cristo se diferencia muito dos mitos, é nela que a gente encontra toda uma consciência sobre o ciclo mimético, né? Foi a esse trabalho que eu consagrei as 2 primeiras partes presentes, as 2 partes da presente obra. Agora parece que o livro vai começar. A ressurreição do Cristo coroa e conclui a subversão e a revelação da mitologia, dos ritos, de tudo que garante a fundação e a perpetuação das culturas humanas. Os evangelhos revelam tudo de que os homens necessitam para compreender suas responsabilidades em todas as violências da história humana e em todas as falsas religiões. Como sabemos, para que o mecanismo vitimário seja eficaz, é preciso que o arrebatamento contagioso e o todos contra um mimético escapem à observação dos participantes. Então, para que essa economia macabra, né, digamos assim, que é você conter uma crise social matando um inocente, para que isso se efetue, né, a multidão precisa achar que a vítima é culpada, né? A elaboração mítica repousa numa ignorância, em itálico, ou até mesmo numa inconsciência perseguidora, em itálico, que os mitos nunca identificam, pois são possuídos por ela. Os evangelhos revelam essa inconsciência não somente na ideia joânica de uma humanidade fechada nas mentiras do diabo, mas em várias definições explícitas
da inconsciência perseguidora. Então, por exemplo, ali, né, no episódio do quase apedrejamento da mulher adúltera, aquela multidão que estava se exasperando contra essa mulher adúltera, que parecia, né, pelo que a gente entende da história, ela realmente tinha traído o marido, essa multidão ela tem certeza que essa mulher precisa morrer. Mas Jesus, então, ele instaura ali um critério. Então, se você não é pecador, você atira uma pedra, mas se você também tem os seus pecados, não queira você julgar os pecados de outros, né? Primeiro você se purifica, até porque quando você se purificar, você não vai querer tirar pedra em ninguém. Então, é essa inconsciência perseguidora, né? Então é isso que acontece muitas vezes nos linchamentos, né? Quando as pessoas lincham uma pessoa que não tinha culpa de um crime, por exemplo, que era parecida com o retrato falado do criminoso, e as pessoas vão lá e, não, o criminoso tem que morrer, entendeu? E aí depois, mas não era essa pessoa, e aí, como é que fica? Então tudo isso é muito importante se a gente pensar na teoria do direito, né? Porque é um ganho, né, para as pessoas que lidam com leis e julgamentos, que elas entendam o ciclo mimético também, para elas terem um certo norte para saber como essas coisas acontecem e como também julgar esses linchadores, né? Não só... Enfim, divagando. Vamos voltar. Então, é muito importante essa questão da inconsciência perseguidora, né? Porque isso faz com que a gente possa também refrear a nossa violência, quando a gente percebe um grupo se organizando contra uma pessoa só. Os evangelhos, os evangelhos revelam essa inconsciência não somente na ideia de João, né, de uma humanidade fechada nas mentiras do diabo, mas em várias definições explícitas da inconsciência perseguidora. A mais importante encontra-se no Evangelho de Lucas. É a famosa frase de Jesus durante a crucificação: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, Pai, perdoa essa multidão exasperada pelo ciclo mimético, porque ela tem uma inconsciência perseguidora. Assim como acontece com as outras frases de Jesus. É preciso esvaziar essa frase de seu sentido fundamental, reduzindo a uma fórmula teórica, uma hipérbole lírica. Então ele fala assim, essa frase ela é real, né? Ela tem um contexto real, ela é exatamente isso que ele está dizendo, eles não sabem o que fazem. Como sempre, é preciso tomar Jesus ao pé da letra. Ele mostra a impotência dos mobilizados para ver o arrebatamento mimético que os mobiliza. Os perseguidores acreditam estar fazendo o bem, pensando estar agindo pela justiça e a verdade, acham que estão salvando sua comunidade. É muito parecido com a história de Paulo, que estava achando que ele estava defendendo tudo que é divino quando ele perseguia os discípulos, até Jesus interromper ele no caminho a Damasco e falar: Paulo, por que me persegues? Tem outro sabor, né, o texto bíblico, quando a gente conhece a teoria mimética, né? Fica incrível, fica muito fácil de perceber que todos estamos caindo nessas redes, né, de ciclos miméticos muitas vezes, né, com muita frequência. E é muito bonito, né, essa história, porque eu acho que essa história é a história mais bonita para entender que às vezes a gente faz coisas muito sinistras com as melhores intenções, né? À toa que tem aquele ditado de boa intenção, o inferno tá cheio, né? Olha como é atual isso, né? De boas intenções, o inferno tá cheio. Inferno, Satanás. Satanás, o pai da mentira. O ciclo mimético. Então, através do ciclo mimético, as pessoas recaem no ciclo mimético com ótimas intenções, achando que matar aquele inocente lá vai terminar com aquela peste, entendeu? Encontramos a mesma. Então, os perseguidores acreditam estar fazendo o bem, pensando estar agindo pela justiça e a verdade, acham que estão salvando sua comunidade.
Encontramos a mesma ideia nos Atos dos Apóstolos, igualmente obra de Lucas, mas num estilo menos espetacular. Dirigindo-se à multidão da crucificação, Pedro lhe atribui circunstâncias atenuantes em virtude do que ele chama sua ignorância, em itálico. Entretanto, irmãos, sei que agistes por ignorância, da mesma forma que os vossos chefes. Isso está em Atos dos Apóstolos 3,17. O que é verdadeiro em relação ao mecanismo coletivo também vale para os fenômenos miméticos que ocorrem entre os indivíduos. Os escândalos são, antes de tudo, uma impotência de ver, uma cegueira insuperável. Na sua primeira epístola, João define-os pelas trevas que espalham ao seu redor. Aquele que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, agora está... Não, desculpa, errei. Aquele que se diz que está na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. O que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há ocasião de escândalo. I maiúsculo, J-O, de João 2,9-10. Então deve ser capítulo 2, versículos 9 e 10. O auto-engano caracteriza o processo satânico por inteiro. E é por isso que os títulos do diabo, como já disse, é príncipe das trevas, ou seja, príncipe dessa falta de clareza sobre o ciclo mimético. Revelando o auto-engano dos violentos, o Novo Testamento dissipa a mentira de sua violência. Ele enumera tudo de que necessitamos para rejeitar a visão mítica de nós mesmos, a crença em nossa própria inocência. E aí, é muito interessante isso, porque quando a gente fala que é cristão, muitas pessoas falam assim, ai credo, você segue essa igreja que só fala de culpa. E eu entendo, que além de ser uma concepção equivocada, muitas pessoas têm experiências ruins com líderes religiosos, e igrejas que ressaltam muito a culpa e o pecado e não tanto a misericórdia divina. Mas saber que somos todos pecadores não é exatamente uma opressão, Porque é justamente isso que faz a gente desconfiar da nossa inocência e faz a gente despertar para essa consciência de que estamos mergulhados no mimetismo e que a qualquer momento podemos produzir essa perseguição contra um indivíduo, que pode ser nosso professor, nosso amigo, nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nossa amiga, nossa vizinha, nosso vizinho. Pessoas próximas, com as quais a gente interage e que a gente elege como modelo e que são modelos para nós e com as quais a gente pode acabar disputando os mesmos objetos de desejo e entrando em disputas que muitas vezes podem ser fatais, mortais, terríveis e tudo isso. Os evangelhos não somente dizem a verdade sobre as vítimas injustamente condenadas, mas eles sabem que a dizem e sabem que ao dizê-la retomam o caminho do Antigo Testamento. Compreendem seu parentesco com a Bíblia hebraica sob o aspecto vitimário e dela tomam suas fórmulas mais chocantes. Como já afirmei, os narradores de certos salmos estão sob ameaça de violência coletiva. Então aqui é muito interessante, porque aqui ele vai falar que alguns perseguidos nos salmos reagiam contra essas multidões e amaldiçoavam essas multidões, Porque afinal eles estavam sendo acusados de algo que eles não tinham feito, Trata-se de reconhecer e denunciar, no caso de Jesus, um contágio mimético do mesmo tipo que aquele de que outrora foi vítima o narrador de tal ou qual salmo. Se reconhecermos que se trata do mesmo processo em ambos os casos, fica esclarecido o perpétuo recurso dos evangelhos à Bíblia. Um exemplo típico é a aplicação a Jesus crucificado de uma frase muito simples: eles me odiaram sem razão. Salmos 35, 19.
E aí é muito importante, né? Quando eu estava gravando outro vídeo, eu gravei um outro vídeo e o vídeo não ficou salvo e eu fiquei para morrer. Isso foi ontem, né? E aí é muito importante a gente pensar também nessas situações em que a gente odeia alguém sem razão. E aí eu lembrei de 2 episódios da minha vida pessoal em que isso aconteceu, né? Um episódio foi muito estranho, eu estava sentada, tinha acabado de entrar no ponto final de um ônibus lá em São Paulo, e eu estava sentada num dos últimos bancos. E eu tenho uma percepção mediúnica mais aguçada, então quando alguém está olhando para mim, eu sinto essa energia e eu olho para trás. Muita gente tem isso, né? Eu diria que todo mundo. E aí eu senti um negócio estranho atrás de mim e quando eu virei, né, no banco, eu já estava sentada, quando eu virei para o banco de trás, eu vi um jovem de ascendência assim, asiática, sorrindo, e ele deu um sorriso para mim que assim, não está escrito na história da minha humanidade, entendeu? Foi um sorriso que assim, não tem nenhuma palavra que eu possa usar que vai definir aquilo sem parecer um clichê ou sem parecer brega, mas era um sorriso de uma pessoa iluminada. E aí, a minha reação foi automaticamente virar de costas e não olhar mais para ele, né? Então, acontece isso, né? Que é exatamente essa questão da escolha da vítima, nem sempre por ela ter alguma coisa a menos do que aquele grupo. Às vezes ela tem alguma coisa a mais do que aquele grupo ou do que você. Por isso que dentro da zona sombria da mediação, a gente fala sobre sentimentos de inveja e de ciúme também. Não só de rancor e ressentimento, né? Vaidade e orgulho, mas inveja, vingança, mas inveja e ciúme. O que é essa inveja e esse ciúme? É esse reconhecimento de que essa outra pessoa fez alguma coisa, alcançou alguma coisa ou tem alguma coisa espiritualmente muito impressionante. E a minha reação foi praticamente odiar ele, né? Porque eu virei e não quis mais saber. E depois, naquele mesmo momento, eu pensei, nossa, mas por que eu fiz isso, né? E assim, um outro episódio foi uma vez assim, eu tinha um colega de faculdade que eu tinha raiva dele. Ele nunca tinha feito nada de mal pra mim, mas eu tinha muita raiva dele, assim, muita raiva mesmo, uma coisa horrorosa, né? Instintiva, eu quase que não podia olhar pra ele. E aí eu até comentei, né? Cheguei até a comentar com uma amiga, nossa amiga, não sei o que acontece, né? Eu tenho muita raiva desse cara. E ela falou assim, eu já percebi. Pra você ver que era uma coisa. E aí um dia a gente tava sentados lá no refeitório e esse cara tava lá, o fruto do meu, o alvo do meu ódio tava lá, né? E ele tava precisando de um lugar pra se hospedar. E aí a gente começou a conversar e aí eu tive que encarar essa verdade e falar assim, nossa fulano, eu não sei porque eu tenho muita raiva de você. E ele falou assim, eu já percebi. Então, o que é isso, né? É às vezes essa identificação de que a pessoa tem alguma coisa que a gente quer possuir, né? E às vezes essa coisa ela não é material, né? E aí a gente acabou desmontando ali essa rivalidade, eu acabei hospedando ele na minha casa, inclusive no meu quarto, porque eu morava nessa época em República e não tinha como, né, ele não dormir lá, então dormimos lado a lado. Conversamos muito, viramos amigos e ele me ajudou muito naquela semana em que ele estava hospedado lá na minha casa. E depois eu fui descobrindo que ele era uma pessoa que levava a vida espiritual dele muito a sério, né? E eu inconscientemente, de alguma forma, eu pesquei aquilo, né? É assim que eu interpreto essa situação, né? E é isso, né? Da gente perceber que às vezes a gente odeia alguém com alguma razão, com alguma antipatia, né? Que vem daquele negócio que eles falam, o santo não bateu, né? Que a gente às vezes pode identificar uma negatividade ali naquela pessoa, um oportunismo, né? Uma coisa até mais sinistra, né? E às vezes não, às vezes o que a gente identifica é uma coisa luminosa que faz a gente sentir raiva ou ódio, né? Então tem muito a ver com isso daqui que o Jesus fala crucificado. Eles me odiaram sem razão. Salmos 35,19. Então
Então, assim, aparentemente banal, essa frase exprime a natureza essencial da hostilidade contra a vítima. Ela não tem razão, precisamente por ser fruto de um contágio mimético. Por isso que é um contágio mimético. Ninguém tem tanta razão assim de achar que aquela vítima é culpada de uma peste ou de um mal social, né? Ela não tem razão precisamente por ser fruto de um contágio mimético e não de motivos racionais, ou mesmo de um sentimento verdadeiro nos indivíduos que a experimentam. Muito tempo antes de Jesus, a vítima que nos fala no Salmo compreendeu o absurdo desse ódio. Em vez de ver aí um exagero, é preciso tomar literalmente a expressão sem razão. De novo, né? Ele sempre ressalta essas coisas, né? Que a Bíblia ela não é feita para você ficar interpretando muito no sentido de ficar escavando um sentido por trás, como muitas vezes a gente aprende a fazer, né? Nas análises de poema, nas análises de contos, de romance, não é por trás, né? É na frente mesmo, é ali que é aquilo ali, entendeu? Os narradores dos Salmos compreendem que a multidão os escolhe como vítimas por motivos estranhos, não somente à justiça, mas a qualquer motivação racional. A multidão não possui qualquer motivo verdadeiramente pessoal para atacar a vítima selecionada por ela, e não um outro indivíduo. Ela não tem nenhuma queixa legítima ou mesmo ilegítima. Numa sociedade à mercê da anarquia, as infelizes vítimas sucumbem a uma voracidade de perseguição que pode se saciar sobre quase qualquer um. Basta o menor pretexto. Ninguém se preocupa realmente com a culpa ou a inocência da vítima. Essas duas palavras, sem razão, né, em itálico, descrevem maravilhosamente bem o comportamento das matilhas humanas. Nos ofícios da Semana Santa, os salmos de execração desempenham um grande papel. A liturgia nos faz reler essas queixas dos futuros linchados, para que melhor compreendamos os sofrimentos do Cristo. Eles nos mostram, os fiéis, às voltas com um tipo de injustiça sem dúvida menor do que aquela de que Jesus foi vítima. Ele que era totalmente devotado aos que o perseguiam, mas que não deixa de ser na experiência humana o que há de mais próximo dos sofrimentos da paixão. Interessante, né? Ele fala isso. Nos ofícios da Semana Santa, os salmos de execração são lidos, né? São relembrados, né? Para a gente relembrar essas vítimas que foram atacadas sem razão. Os exegetas modernos não veem a pertinência da aproximação entre o salmo e a paixão, porque não veem o próprio fenômeno da multidão em sua absurda violência. Não vendo a violência real nos salmos, eles não compreendem que o narrador do salmo e Jesus são verdadeiramente vítimas do mesmo tipo de injustiça. Aí ele está falando que os exegetas modernos não entendem isso, né? Não veem no salmo de execração e na situação de Jesus a mesma coisa, né? São duas vítimas inocentes de uma multidão violenta. Os textos bíblicos que desmistificam os arrebatamentos contagiosos e os todos contra um miméticos anunciam ou prefiguram realmente os sofrimentos do Cristo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma tecnologia progressiva, né? De certa forma. Que ela vai te falando, ó, sua mãe subiu no telhado. Ó, João Batista aqui foi decapitado. Ó, mulher adúltera quase apedrejada. Ó, Paulo foi lá perseguir os discípulos de Cristo. Percebe? É tudo a mesma história, né? É tudo a mesma questão. Ó, tem uma multidão sinistra aí que vai fazer uma coisa horrível aí com uma pessoa inocente. Como a mulher adúltera quase sofreu. Essa multidão vai perseguir alguém, como Paulo perseguiu os discípulos. Então vamos lá. O personagem do Salmo foi perseguido por uma multidão violenta, e isso também vai acontecer com outra pessoa importante aí, lá mais pra frente, né? Os textos bíblicos que desmistificam os arrebatamentos contagiosos e os todos contra um miméticos anunciam ou prefiguram realmente os sofrimentos do Cristo. Não podemos simpatizar com essas vítimas sem simpatizar também com Jesus.
E vice-versa, não podemos simpatizar com Jesus sem também simpatizar com a mulher adúltera, que quase foi apedrejada, sem, né? E assim por diante. Não é possível desprezar os sofrimentos dos seres aparentemente mais insignificantes. O mendigo de Éfeso, por exemplo, sem reunir-se espiritualmente com os perseguidores de Jesus. Não é possível desprezar os sofrimentos dos seres aparentemente mais insignificantes. O mendigo de Éfeso, por exemplo, sem reunir-se espiritualmente com os perseguidores de Jesus. Eu não entendi essa frase, gente. Peraí. Essa frase eu não entendi. Eu não sei se é um erro de tradução ou se eu não entendi. Fiquem aí para futuros estudiosos. Porque assim, ele está falando que não podemos simpatizar com as vítimas, né? Dos Salmos, a mulher adulta e tal, a morte de João Batista, sem também simpatizar com Jesus. Essa parte aí eu entendi. E também que a gente não pode desprezar os sofrimentos dos seres aparentemente mais insignificantes, como o mendigo de Éfeso, né? A gente não pode desprezar os sofrimentos dessas pessoas, porque elas também estão passando aí arrebatamentos miméticos, né? É essa a essência do profetismo especificamente judaico-cristão. Ele se relaciona com a paixão de todas as perseguições coletivas, quaisquer que sejam suas datas na história humana, quaisquer que sejam as atribuições étnicas, religiosas, culturais das vítimas. Então aqui ele está falando, né? Não importa a sua nacionalidade, você também vai sofrer isso, né? E esses arrebatamentos acontecem, por várias partes do mundo, não é privilégio de nenhuma raça, de nenhuma etnia, de nenhuma nação. O desprezo moderno pela noção de profetismo, a ideia de que se trata de uma miragem teológica. Bom, essa parte, gente, eu acho que eu vou deixar para um outro vídeo, tá? Porque aí é muito importante, ele vai falar sobre a questão dos profetas e por que existe esse desprezo pelos profetas. Então eu vou parar um pouco aqui, porque já foi bastante coisa, e aí eu vou dividir esse capítulo em outros vídeos. Obrigada por acompanharem e até a próxima.